Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do VGSA em 2024. Estamos de volta. Eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas eu vou receber aqui no nosso programa um executivo de uma grande empresa do país para a gente conversar sobre os mais diversos setores da economia brasileira. Para estrear a temporada de 2024, um convidado especial, o presidente do grupo CCR aqui no Brasil, Miguel Setas. Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Diego, o prazer é meu. E sendo este o primeiro programa de 2024, queria fazer aqui uns votos de um excelente ano para todos, em particular para a VGSA. Obrigado para todos nós. Eu começo falando, Miguel, sobre a sua trajetória profissional. Sempre inicio os nossos programas falando um pouco sobre o currículo, sobre a trajetória dos nossos convidados, puxando aqui, percebo que o senhor já trabalhou em empresas como a EDP, setor de energia, setor de infraestrutura, já percebemos pelo sotaque também que o senhor é português. Como é que o senhor resumiria a sua trajetória profissional até aqui, até assumir a CCR em abril do ano passado? E qual que tem sido o maior desafio à frente dessa empresa desde então? Diego, eu acho que o momento mais significativo da minha vida profissional foram os últimos 15 anos, efetivamente ligado ao Brasil. Cheguei ao Brasil em 2008 e estive durante 6 anos como vice-presidente do Grupo EDP, como você me comentou, uma empresa de energia elétrica de matriz portuguesa. Depois 7 anos como CEO dessa empresa e depois 2 anos como presidente do conselho, né? Portanto, tive 15 anos na EDP aqui no Brasil, tinha estado 18 anos no Grupo EDP em termos globais, não é? Trabalhando em Portugal também e assumindo funções de liderança nessa empresa multinacional. Obviamente que o convite para assumir o Grupo CCR, assumir a presidência do Grupo CCR em 2023, era irrecusável. Enfim, eu tenho muita admiração, muito orgulho de trabalhar para o Grupo CCR. Como você sabe, é a maior empresa de infraestrutura de mobilidades do Brasil, fazendo este ano 25 anos, com uma escala nacional. Nós, pelas estradas do Grupo CCR, passa 50% de todos os veículos comerciais e 33% dos veículos ligeiros, não é? Passageiros, com, enfim, também uma empresa com muitos ativos, muitas operações na área de mobilidade urbana. Temos 3 milhões de passageiros nos nossos metrôs, nos nossos trens, em barcas no Rio de Janeiro, e temos 20 aeroportos. Portanto, quando você diz o principal desafio do Grupo CCR é manter esta história, esta trajetória de crescimento, um grupo de origem nacional e que tem uma perspectiva de expansão muito ambiciosa. Temos um investimento já contratado de 33 bilhões de reais para os próximos anos, Diego. Portanto, enfim, acho que o principal desafio é fazer acontecer esta história de sucesso, continuar a fazer acontecer esta história de sucesso do Grupo CCR. Legal. E considerando a sua nacionalidade, também a trajetória na Europa, qual que seria a principal diferença dos trabalhos na Europa em relação ao Brasil? Qual que é o maior desafio? É a questão tributária ou é a questão da segurança jurídica? Enfim, qual que é a principal diferença entre os dois continentes? Eu acho que é o próprio momento da história. Sinceramente, Diego, acho que todos nós assistimos até neste momento em que se debatem todas as questões que têm a ver com a crise climática, aquilo que é, enfim, enfim, a história do continente europeu, o continente americano, norte-americano e o chamado sul global, não é? O hemisfério sul, onde o Brasil se engloba. Portanto, neste momento, nós estamos num momento diferente da história, estamos numa altura em que na América Latina, em particular no Brasil, estamos num processo de desenvolvimento económico, num processo de crescimento e de maturidade, ganhar maturidade na economia nacional e num período que eu acho que é um período favorável. Como você sabe, nós terminamos 2023 com um crescimento económico de 3%, 2,92%, de acordo com os últimos números que nós temos disponíveis. Um cenário de taxas de juro controlado e em decréscimo. A inflação controlada terminou em 4,62% no ano passado. Portanto, acho que estamos no momento, tenho dito isso, momento em que o setor da infraestrutura poderá
ter um papel, desempenhar um papel ainda mais relevante, no fundo, para sedimentar, para pavimentar o crescimento económico. No Brasil, fazemos um investimento até nos últimos anos de cerca de 2% do PIB, não é? Na infraestrutura. Em 2023, fizemos 213 bilhões de reais de investimento. E, enfim, a perspectiva é de poder intensificar-se esse investimento nos próximos anos. Os especialistas dizem-nos que nós podíamos estar investindo 4% nos setores de transportes, de energia elétrica, de saneamento e portanto, e telecomunicações, não é? Portanto, esses são os 4 setores onde o Brasil pode intensificar os seus investimentos nos próximos anos. Portanto, acho que esse é o desafio, não é? Diferente da Europa, onde a infraestrutura já está maturada, não é? Já tem a infraestrutura já muito desenvolvida. No Brasil, temos uma oportunidade de crescimento intenso nos próximos anos. Depois você comentou a questão tributária, a questão de outras variáveis que podem ser também alicerces de crescimento económico, e eu aí destacaria um passo muito positivo que o Brasil deu no último ano, que foi de aprovar a reforma tributária. Não é? Nós, como você sabe, temos em curso, em vias de implementar um sistema de IVA, não é? Um pouco diferente do que outros países, onde o IVA é único. Aqui no Brasil vamos ter 2 IVAs, não é? Um IVA regional e um IVA federal, mas no sentido da simplificação tributária. Isso é muito positivo, porque, como nós sabemos, o sistema tributário ele pode simplificar ou pode trazer mais complexidade à economia. Não é? E acho que o passo que o Brasil deu é o passo correto, o passo da simplificação tributária, que agora vamos, ao longo dos próximos anos, implementá-lo de uma forma faseada e ainda requerendo, como nós sabemos, a própria detalhamento da lei tributária nas leis complementares. Não é? Portanto, esse passo é um passo fundamental para a estabilização e para o crescimento económico. Você comentou ainda o tema do sistema judicial, e eu acho que também, enfim, todos nós temos consciência que aí também temos desafios, não é? Mas, enfim, eu acho que o Brasil está dando passos no sentido de simplificação e de tornar a sua economia mais competitiva, mais eficiente. Certo, Miguel, vamos partir para a operação da CCR, os planos da companhia. Um dos projetos que nos chama a atenção nesse início de ano é o leilão que está previsto do trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas, um projeto já que se arrasta há algum tempo. Quero entender se essa é uma das prioridades da companhia da CCR para o ano de 2024, como que a empresa enxerga esse projeto, se já existem estudos de potencial arrecadação, número de passageiros desse trem, desse leilão que acontece agora em fevereiro, que contempla também a linha 7 Rubi da CPTM. Perfeito. Temos estudos para este projeto. Diego, é um projeto muito significativo para São Paulo. É um investimento que se estima em cerca de 13,5 bilhões de reais nestas 2 dimensões que você comentou, um trem intercidades e a reformulação, digamos, a melhoria da linha 7, não é? Nós estamos estudando neste momento, o leilão, como você sabe, é no dia de 29 de fevereiro de 2024 e estamos neste momento fazendo a avaliação das condições do leilão, das condições do edital, como você comentou, estimativa de demanda. Portanto, é algo onde as nossas equipes nesse momento, os nossos times internos de análise de negócios, estamos profundamente debruçados sobre essa oportunidade e enfim, tomaremos a decisão nas próximas semanas. Agora, eu acho que um aspecto fundamental que devemos realçar é que esta linha, ela faz parte eu diria, de um sistema metroferroviário que é fundamental para desafogar São Paulo em termos da sua logística, não é? Esta ligação São Paulo-Campinas, a par da ligação São Paulo-Sorocaba, São Paulo-São José dos Campos, São Paulo-Santos, este eixo, este quadrilátero é muito fundamental para complementar as ligações rodoviárias que a cidade de São Paulo, das quais beneficia, e o Grupo CCR tem grandes rodovias que alimentam São Paulo, que acedem a São Paulo, não é? Em particular rodovia Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, são rodovias muito significativas, muito importantes também para a logística, mas o TIC ele faz parte de uma leitura logística mais integrada
e em que o sistema metroferroviário passa a desempenhar um papel ainda mais importante, não é? Para complementar o sistema rodoviário. Portanto, nós queremos, enfim, saudar aqui a iniciativa do Governo de São Paulo de colocar este projeto na agenda da sua administração, porque efetivamente é um projeto fundamental para as cidades. O Grupo CCR, enfim, está analisando e veremos qual é que será a decisão que vamos tomar relativamente à participação no leilão. Certo, ainda sobre o setor ferroviário, o Grupo CCR participa da gestão de algumas linhas do metrô e da CPTM aqui em São Paulo, entre elas as linhas 4, 8 e 9. Eu cito essas, né? Porque... E a 5 também, a linha 5. Também, a linha 5 Lilás, isso mesmo. Isso. Eu citei essas três porque elas têm diferentes avaliações dos usuários. A linha 4, operada pela Via 4 desde 2010, é uma das mais bem avaliadas. Já as linhas 8 e 9, que eram da CPTM e são administradas pela Via Mobilidade desde 2022, elas tiveram 130 falhas no primeiro ano de operação. Eu quero entender se a empresa, de certa forma, foi surpreendida pelas condições da operação dessas duas linhas, se houve novos investimentos e se houve algum acordo de reequilíbrio financeiro com o governo estadual desde então. Muito, muito boa a sua pergunta. Primeiro ponto, reforçar aquilo que você comentou sobre a Via 4. É uma linha totalmente automatizada, é uma referência no Brasil, eu diria que é o melhor serviço metroviário no Brasil, e como você comentou, tem os melhores índices de desempenho quando comparada com as outras linhas. É um investimento histórico do Grupo CCR, 2006, portanto já uma linha que nós operamos há muito tempo, e isso deu muita experiência ao Grupo CCR, uma das únicas empresas privadas que opera sistemas metroferroviários no Brasil, uma das poucas, não é? E, portanto, nós temos muita experiência neste negócio e essa experiência reflete-se na qualidade, como você comentou, na qualidade de serviço da Via 4, que foi notadamente, enfim, ano passado até houve uma avaliação de todos os serviços prestados em termos relativos aqui em São Paulo, e foi claramente notada como a melhor linha aqui em São Paulo. As linhas 8 e 9, como você comentou, elas passaram para a nossa gestão há cerca de 2 anos, e elas têm vindo a ser intervencionadas com um investimento de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Nós, o ano passado, só para você ter uma ideia, nós substituímos 30 quilómetros de via permanente, 15 mil dormentes. Os dormentes são aquelas placas, aquelas barras de concreto ou de madeira sobre as quais estão os trilhos, não é? E que tiveram que ser substituídas. E em 2024 temos um plano para substituir mais 30 quilómetros e para voltar a fazer também uma intervenção muito estruturante nos dormentes destas linhas. Mas não é só isso, são os novos trens. Nós temos toda uma nova frota de trens que vão servir as linhas 8 e 9, estão sendo produzidos na fábrica de Taubaté, gerando emprego aqui também em São Paulo. São 750 empregos aqui gerados por esta fábrica, que está produzindo 36 trens novos para a linha 8 e 9. Desses 36 já recebemos 11, né? Como você sabe, com o Covid, enfim, as cadeias de suprimento internacionais, elas tiveram algum impacto, portanto nós estamos ainda um pouco mais atrasados do que nós queríamos neste recebimento dos trens, mas até ao final deste ano vamos receber os 36 trens novos para proporcionar uma experiência completamente diferente aos nossos usuários. Portanto, 4 bilhões de reais, já investimos 2,5 bilhões de reais, daí os exemplos aqui dos dormentes, da via permanente, estamos fazendo intervenções na melhoria do sistema elétrico, do sistema de sinalização, reforma de estações, portanto, uma intervenção muito profunda, que nós, enfim, achamos que ela tem que ser feita. Aliás, antecipámos uma parte importante deste investimento, que ela estava calendarizado para anos mais distantes, não é? Nós, vendo que havia uma necessidade de intervenção mais rápida, antecipámos esse investimento, mais de 500 milhões de reais de investimento antecipado, e estamos executando esse investimento de uma forma muito acelerada, não é? Portanto, eu até aproveitava aqui, Diego, se você me permite, para fazer aqui um registro de um agradecimento muito grande aos trabalhadores, aos colaboradores das linhas 8 e 9, que de uma forma incansável, dia e noite, não é? Eu tenho sido testemunha, cheguei ao grupo CCR há 8 meses, mas eu vejo a forma incansável como estes trabalhadores eles estão tentando dar a estas linhas um serviço de uma qualidade equivalente. Nunca será igual à linha 4,
que é uma linha metroviária, não é? Portanto, um ferroviário é diferente. Estamos falando de uma linha que tem 80 km, cerca de 70 km, a 8 e 9, não é? Compara com a 12, com a 4, que tem cerca de 12 km, é uma linha menor, não é? Portanto, nós estamos efetivamente muito empenhados nesse processo de melhoria e de requalificação deste serviço. O padrão CCR é o padrão Via 4, né? E é esse que nós estamos trabalhando para poder, de uma forma o mais rápido possível, trazer para as linhas 8 e 9. Para a gente arrematar esse assunto, só trago aqui também a informação de que o Ministério Público, à época, até havia sugerido o rompimento do contrato entre a Via Mobilidade e o governo do Estado. O senhor citou a antecipação de alguns investimentos que estavam previstos para os anos seguintes. A CCR contava com essa antecipação já, ou ela foi surpreendida pelas condições das linhas 8 e 9 que eram operadas pela CPTM? Está no futuro, a companhia vislumbra algum novo contrato de compensação, de reequilíbrio financeiro, né, o termo correto, com o governo do Estado, em razão dessa antecipação de investimentos? Nós quando tomamos ciência, quando passámos a operar a linha e passámos a vivenciar o dia-a-dia deste serviço, nós verificámos que era necessário, para responder também às próprias expectativas do cliente, às demandas da sociedade, não é? Que todos nós somos clientes de algum serviço, não é? E todos nós, hoje em dia, como clientes, somos cada vez mais exigentes. E por isso entendemos que era necessário antecipar esses investimentos. E fizemos-lo de uma forma responsável, naturalmente também em parceria com o Ministério Público, com quem nós tivemos diálogos muito construtivos. Nós fizemos um acordo com o Ministério Público e nesse acordo temos previsto, Diego, o investimento em projetos também de intervenção social, não é? Ou seja, faz parte do objetivo de uma empresa não só prestar um serviço de grande qualidade, que é isso para o qual nós nos estamos cada vez mais capacitando nas linhas 8 e 9, mas também ter uma intervenção na sociedade como agente de transformação social, não é? E eu acho que esse diálogo com o Ministério Público permitiu-nos evoluir nesse sentido. Portanto, enfim, acho que as coisas tiveram um momento um pouco mais desafiador no início do ano passado, em 2023, mas o ano 2024 depois já terminou de uma forma muito mais normalizada. O número de falhas, aliás, nas linhas 8 e 9, se você viu nessa avaliação global dos serviços metroviários e ferroviários aqui em São Paulo, verifica-se que o Grupo CCR foi a única empresa que em todas as linhas teve diminuição de falhas, não só na Via 4, que nós diminuímos nesse estudo que foi feito também por um grande órgão de comunicação social no país, diminuímos de 15 para 10 falhas na Via 4, mas nas linhas 8 e 9 também diminuímos. Portanto, essa trajetória de melhoria, ela está-se consolidando, Diego. Vou falar um pouco de rodovias agora, Miguel, partir para um outro assunto. A CCR reportou um aumento de 4,7% no tráfego anual das rodovias, número correto, e os analistas do Banco Bradesco BBI reiteraram a recomendação de compra para os papéis da companhia. Sobre rodovias, a gente tem uma discussão intensa já há algum tempo, principalmente desde o ano passado, sobre os carros elétricos. E alguns consumidores temem justamente pela falta de infraestrutura para o carregamento desses carros elétricos. A CCR tem algum plano para melhorar essa infraestrutura? Já tem algo em andamento? Já tem algo acontecendo agora para melhorar mesmo a infraestrutura dos carros para carregamento de carros elétricos nas rodovias? Ótimo tema também, não é? Como nós sabemos, a questão da descarbonização, Diego, é uma questão fundamental para o Brasil, não é? Para o mundo, de uma forma geral, para o Brasil em particular. O setor dos transportes tem um peso de 10%, 15% das emissões globais do país e, portanto, acho que essa é uma temática que nos deve mobilizar a todos, não é? De redução das emissões no setor de transportes. Primeiro comentário que eu gostava de fazer, Diego. O Brasil, pela sua condição muito particular da competitividade dos biocombustíveis, o Brasil não se pode comparar a qualquer outro país no mundo que não tem essa vantagem competitiva, não é? Portanto, nós temos que ter consciência que enquanto o Brasil tiver este posicionamento, e eu julgo que os últimos anos eles são muito eloquentes em relação à capacidade que o país tem de expandir a sua frota flex, de utilizar biocombustíveis de uma forma competitiva. Portanto,
eu acho que o veículo elétrico ele tem que ser visto como um complemento dos sistemas de transporte no Brasil. Ele não é a única solução possível, não é? E, portanto, o ritmo de penetração do veículo elétrico no Brasil, ele vai ser naturalmente influenciado por aquilo que é a realidade única no país, única no mundo, não é? Eu acho que o Brasil é claramente o líder mundial da utilização de biocombustíveis em mobilidade terrestre, e por isso acho que temos que ter essa consciência, não achar que o veículo elétrico vem para substituir todo o resto. Segundo, aqui temos um problema do ovo e da galinha, não é? Quando se fala de infraestrutura de carregamento e veículo elétrico. E acho que as duas coisas têm que caminhar. Por um lado, as montadoras têm que trazer soluções competitivas, e nós estamos vendo cada vez mais, algumas delas internacionais, não é? Que firmaram acordos recentemente para instalar importantes fábricas de veículo elétrico no Brasil, em particular no polo de Camaçari, na Bahia. E, portanto, isso é um sinal que as montadoras também estão apostando no mercado brasileiro, e é necessário que esses veículos eles cheguem ao mercado brasileiro, ou sejam produzidos no mercado brasileiro de uma forma competitiva, porque senão é impossível massificar esta forma de transporte, e depois do lado da infraestrutura ter condições para poder suprir essa necessidade. E nós já temos em algumas infraestruturas, em algumas rodovias, o caso da Dutra é um exemplo. Eu próprio, quando estava ainda no setor elétrico, ainda tive essa experiência, não é, de instalar postos de carregamento elétricos na Via Dutra, entre Rio e São Paulo. Aliás, eu tenho uma história boa, não é? Foi a primeira viagem em veículo elétrico, foi, digamos, realizada pela minha empresa anterior. Eu fiz essa viagem com o CEO de uma das marcas, de uma montadora muito conhecida aqui no Brasil. Fizemos o primeiro trajeto totalmente elétrico entre o Rio de Janeiro e São Paulo, né? E com pontos de carregamento na Dutra. Nessa altura fizemos 3 paragens para fazer esses 600 quilómetros, não é? Portanto, já existem algumas soluções de carregamento em rodovias. Obviamente que o nosso objetivo, Diego, é no nosso plano, nosso master plan ESG, no qual nós estamos trabalhando, é acelerar, tanto quanto possível, a dotação de infraestrutura de carregamento elétrico nas nossas rodovias. Isso precisa ter também uma contraparte, que é uma contraparte regulatória, não é? Ou seja, temos que ter uma definição regulatória de como é que é esse negócio do carregamento elétrico, não é? Como é que ele opera, como é que ele é desenvolvido, não é? Portanto, as duas coisas têm que caminhar de uma forma paralela. Por um lado, a oferta de veículo elétrico, por outro lado, infraestrutura, e para termos infraestrutura, todo o arcabouço regulatório, todo o arcabouço jurídico necessário para que esse negócio possa ser desenvolvido. Certo, Miguel. Chegou a ser discutido algum tipo de incentivo em pedágios a carros elétricos ou não? Ainda nessa questão, eu também sobre pedágios, eu acrescento aqui na nossa conversa os pedágios free flow, né? Aqueles que dispensam o uso de cabines, que cobram por quilômetro rodado. Como é que está a implementação desse sistema? Tivemos alguns protestos na BR-101 em razão de possíveis multas que teriam sido aplicadas a motoristas que teriam pago as tarifas. Quero saber quais são os desafios de implementação dessa modalidade de pedágio e se existe previsão de expansão também para outras rodovias, como a Via Dutra, por exemplo. Perfeito. Diego, pergunta também muito significativa é essa. Primeiro, a CCR é o primeiro grupo nacional a testar esta tecnologia, não é? Portanto, nós temos o chamado sandbox. Sandbox é a caixa de areia, não é? Sandbox regulatório, para fazer o primeiro teste de free flow. Free flow, para que todos os nossos ouvintes e os nossos espectadores possam entender, são pórticos que dispensam a paragem do veículo na cancela do pedágio, não é? Portanto, o veículo passa e o tag, se tiver um tag, ele é automaticamente reconhecido, não é? E faz o débito do pedágio de uma forma automática. É um sistema diferente, é um sistema que também tem um princípio quilométrico, ou seja, você paga mais em função dos quilómetros que você percorre, não é? Em vez de você ter um único pedágio em função da categoria do veículo ou do número de eixos que você tem no seu veículo comercial, por exemplo, você passa a ter um pedágio que ele é cumulativo em função dos quilómetros que você percorre. Portanto, mais justo até do ponto de vista do cliente final, você só paga aquilo que você percorre. Portanto, esse é um sistema que, naturalmente, tem muitas vantagens operacionais,
porque a infraestrutura é muito mais simples, mais seguro. Você não tem que ter pessoas que estão operando os pedágios na pista, não é? Isso é muito mais seguro do ponto de vista de segurança física, pessoal dos nossos colaboradores, e ambientalmente também muito mais, digamos, amigável, porque grande parte das emissões das viaturas, elas são produzidas naquele para-arranca do pedágio, não é? Portanto, tem mais emissões, não é? Quando você está nesses momentos de frear e de avançar nos pedágios. Portanto, é um sistema que eu diria que tem tudo para ser expandido, tem tudo para ter uma maior implantação no Brasil, e nós somos os primeiros a testá-lo e a poder depois partilhar aquilo que são os conhecimentos, aquilo que é os resultados desse teste com todo o mercado, com todos os outros operadores e com o regulador em particular. Agora, uma condição muito particular que você mencionou, até da questão das multas e tal, é que a evasão neste sistema ela é maior do que no sistema de pedágio. Portanto, nós temos um registro de fraude, por exemplo, em rodovias muito maduras, abaixo de 0,3%, Diego. 0,3% de fraude é uma coisa mínima. Aqui, no Free Flow, nós começámos com uma fraude de 2 dígitos, acima de 15%, não é? E hoje já estamos gradualmente reduzindo, até porque as pessoas estão conhecendo o sistema, estão se adaptando, mas ainda temos uma fraude acima dos 10%, não é? O nível de fraude é muito maior do que quando o pedágio tem a cancela, não é? Que as pessoas não podem passar. E, portanto, eu acho que há uma aprendizagem natural, não é? As pessoas estão-se digamos, familiarizando com o novo sistema, e a própria concessionária também está aprendendo com a operação, não é? Mas, portanto, temos hoje níveis eu diria, enfim, de inadimplência, se você quiser, muito diferentes naquilo que é um pedágio normal com cancela ou um pedágio com free flow. E isso, naturalmente, também causa uma certa, diria, um certo tensão, um certo frisson com os nossos clientes, não é? Nesse processo de adaptação, nessa menção que você fez aí às reclamações. Certo. Reforço aqui só a questão se foi discutido algum tipo de incentivo nos pedágios a carros elétricos. E ainda nessa questão, alguns empresários da ABEPAM, que é a Associação das Empresas de Pagamentos Automáticos, né, das TEGs, apostam que o ano de 2024 será de mais descontos para os pedágios cobrados por TEGs. Quero saber se a CCR compartilha desse otimismo, se é um caminho que deve ser seguido mesmo, esse incentivo por meio das TEGs e também de carros elétricos. Dos carros elétricos não há neste momento nenhuma provisão para isso, para fazer algum tipo de desconto no pedágio, Diego. Em relação às TEGs, o nosso objetivo é chegar a 2026 sem dinheiro nos nossos pedágios, o que é um objetivo ambicioso, ou seja, ter todas as nossas rodovias livres de pagamento em dinheiro. Portanto, pode ser pagamento com TEGs, pode ser que hoje já tem uma proporção muito elevada de penetração na nossa operação, pode ser pagamento com cartões, enfim, semi-automático, não é? Portanto, você tem que parar, tem que aproximar o cartão e fazer o débito no cartão, mas, portanto, a tendência, Diego, é de uma penetração cada vez maior dos meios digitais, automáticos, de pagamento e a eliminação do dinheiro completamente nos nossos pedágios, não é? O Free Flow é, naturalmente, o estágio mais maduro, mais avançado desse sistema. E, portanto, o que é que acontece quando as tecnologias se massificam, Diego? Qualquer tecnologia que se massifica, ela passa a ser mais competitiva, ela passa a ter custos operacionais e custos unitários menores. Portanto, é óbvio que a tendência desses sistemas, à medida que eles vão ganhando mais proporção, mais penetração, mais escala, é de serem cada vez mais eficientes. Certo. Rapidamente, existe alguma previsão de implementação de Free Flow em rodovias maiores como a Via Dutra, por exemplo? Este teste que nós estamos fazendo na Rio Santos, né, que é a primeira rodovia que tem, ele tem um período, não é? Enfim, de um conjunto de... Este teste é um teste que tem alguns meses de maturação. Só depois de fazermos as conclusões desse piloto é que ele depois pode ser eventualmente equacionado para outras rodovias. Neste momento, o nosso planejamento ainda não detalhou para onde é que vamos expandir este sistema em outras rodovias.
Legal. Para encerrar o nosso programa, Miguel, a gente falou dos problemas da linha 9, também os investimentos da CCR nessas linhas específicas 8 e 9, mas é um assunto que sempre vem à tona, a questão das privatizações e das concessões, porque acabam desagradando os consumidores. Você lembra que também é o caso da Enel aqui em São Paulo, e a privatização da Sabesp, que está em discussão, e um debate bem intenso entre população, entre congressistas também. O senhor teme pela continuidade da agenda de concessões e privatizações aqui no Brasil nos próximos anos? Pego aqui só como exemplo que no ano passado um grupo de deputados do Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou com uma ação para anular o leilão de 11 aeroportos. Isso no ano passado. O senhor teme pela continuidade dessa agenda nos próximos anos? Diego, eu sou enfim, presidente de uma empresa privada, não é? E eu acredito no mérito e naquilo que é a capacidade do setor privado de prestar serviços públicos de grande qualidade. Eu tive, como você sabe, enfim, no setor de energia elétrica e agora mais em contacto com o setor de mobilidade, e sou testemunha da maneira profissional, competente, responsável como empresas privadas podem prestar serviços públicos com capacidade de gestão, com capacidade de investimento, com respeito pelos vários stakeholders, não é? Pelas várias partes interessadas, e é nisso que eu acredito. Portanto, é para isso que trabalhamos todos os dias, é para provar que a iniciativa privada, e em particular as empresas, enfim, neste caso no Grupo CCR, que elas são totalmente capacitadas e habilitadas para prestar um serviço de muita qualidade. Tá certo, Miguel. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja SA. Foi um prazer abrir essa temporada aqui contigo. As portas do nosso programa do Radar Econômico estão sempre abertas. Até uma próxima. Obrigado, Diego. E mais uma vez, um ótimo ano 2024 para todos. Um abraço. Para todos nós. Um abraço. Um abraço. E é isso, gente. Ponto final nesta edição do VGSA, primeira de 2024. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estendo o convite também para você acompanhar o Veja Mercado, nosso programa diário de entrevistas sobre economia e mercado financeiro, publicado todos os dias antes da abertura da Bolsa de Valores, no YouTube e no Spotify. O VGSA volta na próxima semana, na próxima terça-feira, com mais um convidado, com mais um executivo de uma grande empresa do país. Vamos juntos em 2024. Até lá, gente.